Oi gente, tudo bem? Quem diria mais um vídeo nesse canal? E assim, hoje eu coloquei uma luz mais escura pra fazer tipo um suspense, só pra fazer graça mesmo. Mas o vídeo de hoje vai ser sobre mais um da série de vídeos Crime Scene, que é sobre serial killers e crimes e casos famosos e tudo mais. Porém, eu não sei se eu vou continuar. Enfim, vamos pro vídeo de hoje, que é sobre o assassino do Zodíaco, que é assim, um caso que me intriga muito. Acho que é o caso mais intrigante pra mim, que mais me deixa assim pensativa e assustada de como assim as coisas. Olha, só vamos seguir com o vídeo. Bom, vamos começar. Assim, se você é sensível, não recomendo que veja esse vídeo, porque tem partes que eu vou precisar, assim, detalhar o que aconteceu mesmo com as pessoas. Então, assim, não recomendo que você assista se você for sensível e se choca muito fácil. Bom, vamos começar. Zodíaco, ele foi um assassino lá dos Estados Unidos da década de 60, ou seja, faz um bom tempinho, assim. Ele, assim, foi um dos que mais chocou o país, porque ele, até hoje, não foi revelado a sua identidade, ou seja, até hoje ninguém sabe quem que o Zodíaco foi. Então isso é uma coisa, assim, que me intriga muito e me fez trazer esse caso, porque, cara, olha, a década de 60 até hoje, ninguém, mesmo com os avanços da tecnologia, ninguém conseguiu descobrir quem que foi esse tal de Zodíaco. Então, assim, o primeiro crime ocorreu em 30 de outubro de 1966, onde a primeira vítima se chamava Cherry Joe Bates. E ela estava na biblioteca da universidade, ela era uma universitária, e o carro dela no estacionamento, ele estava no estacionamento e ele acabou sabotando o carro dela enquanto ela ainda estava na biblioteca. E quando ela chegou no estacionamento para ir embora, viu que o carro não estava funcionando e ele estava lá e ofereceu carona para ela. Ela super que aceitou a carona e assim, estima-se que ela ficou 1 hora e pouco com ele nesse carro, assim, não se sabe fazendo o que nem o porquê dela ter ficado todo esse tempo com ele, mas infelizmente ele acabou matando ela levou 3 facadas no peito, uma nas costas, gente, e 7 na garganta, e isso acabou que quase a decapitou, né, então assim, ela foi a primeira vítima. E assim, um mês depois desse assassinato, o Zodíaco, ele era uma pessoa assim, que gostava muito de atenção, que ele gostava de ser o centro de atenção mesmo, sabe? Ele se achava assim, no máximo. Ele mandou uma carta pra polícia, pros jornais locais, falando, né, que ele cometeu o crime, ele assim, ele deu detalhes do crime, né, pra provar que ele que cometeu o crime. Ele também mandou carta pro pai da Cherry, da vítima, falando que ela precisava morrer e que aconteceriam mais mortes. E assim, a gente já consegue ver o grau de perturbação dele quando a gente vê que ele manda carta pro pai da vítima, falando que ela merecia morrer, ou seja, ela tinha que morrer e que mais outras pessoas iam morrer, porque ele ia continuar fazendo isso. Então, assim, é bem complicado, né? E o segundo crime aconteceu em 1968, 28 de dezembro, em uma cidadezinha chamada Vallejo, na Califórnia, nos Estados Unidos. E onde a Betty Lou e o David, gente, eu tô lendo os nomes aqui porque assim... E o David estavam em um estacionamento, num lugar afastado, onde esse local era conhecido por jovens levar, tipo, irem com seus parceiros lá pra namorar e tudo mais. E era de noite, era mais ou menos 11 e pouco da noite, eles estavam lá. E aí eles viram um carro atrás deles chegando nesse estacionamento e dá um tiro na traseira do carro dela. E daí, tipo, esse cara apavorado, só que esse carro sumiu. Ele deu a volta e foi em direção à cidade. E daí eles, né, nossa, ficaram super aliviados. Mas um tempo depois esse carro retornou, desceu do carro, deu um tiro na cabeça do David. Enquanto a Betty Lou tentava sair do carro, ela levou 5 tiros na costa e infelizmente morreu. Só que quando a polícia chegou, o David ainda estava vivo e conseguiram levar ele para o hospital, mas a caminho ele acabou falecendo. Então, ou seja, mais 2 vítimas fatais desse cara, né, que ninguém sabe quem é. Detalhe, nessa cena do crime não havia roubo, indício de que ele tinha roubado algo ou abusado da Betty Lou, ou seja, ele realmente só queria matar, ele só exterminou os dois. Bom, o terceiro crime aconteceu 7 meses depois desse da Betty Lou,
e foi em 4 de julho de 1969. E assim, também em um estacionamento, Darlene, Ferrin e Mike estavam no estacionamento, era num campo de golfe, também em Vallejo, e ele chegou, né, o Zodíaco chegou e deu tiros nos dois, 5 tiros na Darlene, ela acabou morrendo no local. E no Mike foi 4 mais ou menos, só que ele conseguiu sobreviver e ele também conseguiu descrever como que o assassino era pra polícia. Ele descreveu o assassino como um homem branco, na casa dos 30 anos, com 1,70 de altura. Então, assim, já uma coisa boa, porque era a primeira pessoa que conseguia descrever quem que era o Zodíaco, né? Porque até então ninguém não tinha visto ele, porque a primeira vítima morreu, né? Não teve chance. A Betty Lou morreu. O parceiro da Betty Lou, o David, ele sobreviveu, mas antes dele conseguir dar algum retrato falado, ele acabou morrendo também a caminho do hospital. Então o Mike foi até então o único sobrevivente do Zodíaco e conseguiu descrever, dar um perfil de quem ele era pra polícia ter assim uma noção de quem procurar, né, como começar a busca. Só que lembram que eu disse que o Zodíaco era uma pessoa que assim gostava de se exibir? Nesse crime mesmo da Darlene e do Mike, ele mesmo ligou pra polícia, passando as coordenadas de onde eles estavam. E eu vou ler exatamente pra vocês o que ele falou na ligação pra polícia. Peraí que eu vou ler aqui. Olha, ande 1,5 km para leste na Avenida Cristóvão Colombo, em direção ao parque público. Lá você encontrará um casal num carro marrom. Eu atirei neles com uma Luger 9mm. Eu matei outro jovem casal ano passado também. Ou seja, ele se referia a Betty Lou e o David, né? E aí, dia 31 de julho de 1969, ele voltou a se comunicar com a polícia e mandou mais cartas para a polícia e para 3 jornais locais. E assim, ele se achava muito, ele narrava assim os crimes, fatos muito detalhados, onde só a própria polícia e o assassino saberia. Então assim, ele meio que provava que ele cometeu os crimes. E também nas cartas, ele mandava, era tipo uma criptografia, então não dava pra você saber o que ele tava falando, não dava pra descobrir o que tava falando, né? E ficou assim por muito tempo. E assim, ele exigiu que as 3 cartas dele fossem postadas na primeira página do jornal. Ele exigiu. E se isso não acontecesse, ele ia continuar matando e matando sem parar, e muito mais. Então assim, acabaram que postaram essas 3 cartas dele na página inicial do jornal. E como eu disse, estava em código, então assim, não dava pra saber o que estava escrito, tinha umas letras misturadas com símbolos. E aí um casal de professores conseguiu decifrar uma parte da carta. E assim, gente, eu vou ler um pedaço dessa carta pra vocês. Assim, eu não quero falar o que estava escrito, eu quero ler exatamente igual ele escreveu, pra vocês assim terem uma noção do que, com quem eles estavam lidando na época. Um trechinho da carta diz: gosto de matar pessoas porque é muito mais divertido do que qualquer outro animal selvagem que você possa matar na floresta. O homem é o animal mais perigoso e emocionante de todos para matar. A melhor parte é que quando morrer e renascer no céu, todas as minhas vítimas virarão meus escravos. Portanto, não darei meu nome, senão você tentará me impedir de aumentar a minha coleção de escravos na vida após a morte. Gente, olha isso. E isso era a mensagem de uma das cartas que tinha aqueles códigos, aquela criptografia que conseguiram, depois de muito tempo, decifrar. Aí a gente pensa, a gente já acabou por ali. Não, tem muito mais. E aí, em 27 de setembro de 1969 também, Cecília e Brian estavam em um lago fazendo um piquenique também, curtindo assim o dia. E aí a Cecília viu um homem com um capuz preto e com uma roupa toda preta e com um símbolo, que passaria a ser do Zodíaco, na roupa, se aproximando deles. Ele tinha uma faca e uma arma. E aí ele contou uma história lá pra eles, só pra, né, fingir. Daí ele acabou amarrando os dois e ele os esfaqueou várias vezes e a Cecília morreu, mas o Brian, ele conseguiu também sobreviver. Então assim, mais um sobrevivente do ataque do Zodíaco. E aí nesse local de crime, o Zodíaco deixou vários bilhetes descrevendo os outros crimes anteriores que ele tinha cometido, ou seja, pra mostrar que era ele mesmo que tinha matado essas pessoas, entendeu? Pra não achar que foi um crime à parte, mas sim, ele queria provar que foi ele que estava fazendo essas coisas. O outro crime, também no mesmo ano, em 1969, era em outro lugar, né? Era um taxista, ele morreu com um tiro na cabeça e assim,
tinha testemunhas que presenciaram isso. Tava tendo uma festa em uma casa na rua que tava esse carro do taxista, e aí eles ouviram o barulho de tiro, correram pra janela. Uma das testemunhas viu certinho um cara, assim, com as mesmas descrições anteriores, um cara branco, de 1,70, mais ou menos 80 anos, e com óculos, saindo do carro desse taxista, assim, após o tiro, e andando assim, ó, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E essa testemunha ligou pra polícia, passou essa informação, e a polícia chegou bem rápido nessa cena do crime, e assim, tinha muitas pessoas em volta do carro desse taxista. E acabou que distorceu totalmente a informação que foi passada pra polícia. Essa descrição do assassino se tornou um cara negro. Tipo, a hora que a polícia chegou, falaram que era pra eles buscar um cara negro pelas imediações do lugar. E, gente, eles começaram a andar em busca, né? Porque não fazia muito tempo do que o crime tinha ocorrido. E o cara que tinha matado o taxista saiu andando a pé, ou seja, ele tava por perto. E a polícia tinha informação da descrição deles, só que daí distorceram essa informação e eles começaram a procurar um cara negro. E aí eles passaram na frente do Zodíaco. Ai, gente, o cara tava na rua andando tranquilamente. Eles passaram, olharam o Zodíaco, mas não fizeram nada, porque a informação controversa que passaram pra eles é que eles precisavam procurar um cara negro. E aí isso foi confirmado, porque depois disso o Zodíaco liga e fala, ele se gaba que era ele sim que tava na rua, ou seja, os policiais passaram por ele e não fizeram nada, ou seja, isso só aumentou o ego dele, ele se achava, assim, o incrível. E assim, ele tirava sarro, né, da polícia, porque, mano, passaram na frente dele. Depois da descrição de uma testemunha, eles começaram a procurar um cara negro, que não tinha nada a ver com o que eles precisavam procurar. E assim, depois disso, o dia ficou muito mais assim... Eles achavam que ele tinha o direito de alguma coisa. E aí ele falou pra polícia e pros jornais que ele queria que as pessoas começassem a andar na rua com bottoms, tipo um broche, sabe aqueles bottoms de botar na camiseta, com um símbolo dele. Um símbolo que ele mesmo criou, não, definiu que seria dele, junto com o nome, que o nome Zodíaco ele mesmo deu pra ele, que se não me Zodíaco. Só que se não acontecesse isso, as pessoas, ele ia fazer um massacre e ele ia mudar o modus operandi dele. Porque assim, antes estava sendo jovens casais, e ele ou esfaqueava ou ele atirava. E agora ele ia começar a matar crianças. Ele disse que se isso não acontecesse, se as pessoas não usassem o bottom, ele ia colocar uma bomba no ônibus escolar cheio de crianças. E ia matar essas crianças. Felizmente, assim, isso nunca aconteceu, ele nunca chegou a matar essas crianças. Mesmo assim, as pessoas não usaram o bottom que ele exigiu que usassem. E mesmo assim, isso nunca chegou a acontecer. Ele nunca conseguiu explodir esse ônibus cheio de crianças. Aí, mais uma vez, em 22 de março de 1970, uma mulher estava na estrada com a sua filha, de noite, com o carro, né? E a sua filha era bem bebezinha, e aí parou um carro do lado dela e deu sinal pra ela encostar o carro. E ela encostou, né, porque ela pensou que tava acontecendo algum problema. E assim que ela encostou, ele desceu do carro e falou pra ela que um dos pneus traseiros dela estava solto. E se ofereceu a ajudar, né, a arrumar, né. Ela super aceitou, afinal ela tava sozinha com um bebê, né, de noite na estrada, então ela super que aceitou. E aí ele foi, ela tava dentro do carro, né, esperando ele arrumar, só que assim, obviamente ele não arrumou e o pneu nem tava solto, só que ele soltou. E aí ele falou que tinha arrumado e falou pra ela acelerar o carro, né, da partida pra ver se funcionaria, e assim que ela ligou, o pneu saiu, né, claramente. E aí ele ofereceu carona pra ela e ela aceitou, ela tava com uma bebê, né, ia ficar no carro na estrada sozinha de noite, então ela super aceitou. E aí depois de um tempo na estrada com ele pegou e falou pra ela que ela ia ser a próxima vítima. E ela ficou super assustada e ele começou a ameaçar ela, só que ela não podia fazer nada, ela estava no carro com ele, estava preso, né. Só que chegou uma parte da estrada que tinha uma curva, ele precisava desacelerar para ele fazer essa curva. E aí, assim que ele desacelerou para virar, ela abriu a porta e pulou do carro em movimento com a sua filha bebê. E aí, nessa estrada, tinha uma plantação bem alta, assim, e ela correu adentro dessa plantação para tentar fugir e se esconder dele. E ele saiu do carro e começou a procurar ela nessa plantação. Só que foi passando o carro nessa estrada e achar estranho o fato de noite, um cara tá no meio do mato, no meio da plantação, com uma lanterna procurando algo.
E aí ele, né, com receio de alguém descobrir ele, entrou no carro e saiu. E aí ela só saiu dessa plantação com a filha dela quando ela teve a certeza que ele tinha ido embora. E ela foi na estrada, pediu ajuda, né, pro carro que tava passando, e eles levaram ela para a delegacia mais próxima. Chegando nessa delegacia, tava cheio de retrato falado do Zodíaco, obviamente em todas as delegacias, né, do país. E ela reconheceu ele. Assim que ela chegou, a primeira coisa que ela viu foi o retrato falado e falou que foi exatamente esse cara que tinha parado ela na estrada. Ou seja, mais uma vez, né, uma testemunha do Zodíaco. E foi basicamente isso. Depois disso, ele ainda mandou mais uma carta pra polícia, a última carta. A última carta foi em 1974. E assim, ninguém descobriu nada. Mais uma carta codificada. E nessas cartas não tinha muita coisa, né, do que a polícia descobriu. Eles não tinham nada, eles só tinham um retrato falado, sabe? Não tinha muita coisa pra fazer algo, né? E da única coisa que eles conseguiram tirar dessa carta foi um pouquinho de saliva, só que essa saliva era uma quantia muito pequena, então eles não conseguiam usar essa saliva para descobrir a quem pertencia, né, a identidade do Zodíaco. Mas eles foi o suficiente para ele descartar possíveis suspeitos, que tinham vários suspeitos, sabe, várias teorias de quem poderia ser, mas até hoje ninguém foi apontado como Zodíaco, assim, descartaram todos, porque assim, não tem ninguém ainda, assim, que eles falam, essa pessoa foi Zodíaco, então assim... Gente, década de 60 até hoje, ninguém saber a identidade de uma pessoa que matou tantas pessoas assim, sabe? E mesmo com o avanço da tecnologia, eles não conseguiram descobrir quem que foi o Zodíaco. E assim, numa dessas cartas que ele mandou, codificadas, como eu disse, tinha vários símbolos, né? Ele disse que quem conseguisse descodificar ia descobrir a verdadeira identidade dele, mas como eu disse, ninguém conseguiu. Só um casal de professores conseguiu descodificar uma carta. Ao todo ele mandou mais ou menos 8 cartas e uma apenas foi traduzida, ou seja, e foi da mensagem que eu li pra vocês. Então assim, era muito difícil o que ele fazia, ninguém conseguiu descriptografar até hoje, sabe, 8 cartas. E assim, é muito doido pensar que uma pessoa conseguiu ficar impune nos anos 60 depois de tantos crimes, sabe, de tanta violência. E isso me intriga muito, é um caso que me deixa assim aflita, porque, mano, olha isso, tiveram a oportunidade de prender ele, passaram na frente dele e não prenderam, porque eles estavam buscando um cara negro. Mesmo depois da descrição ser um cara branco, eles procuraram um cara negro, passaram pelo Zodíaco e não prenderam ele. E ainda assim, deu a chance do Zodíaco mandar uma carta, sabe? Se gabando de que a polícia passou perto dele, não pegaram ele, sabe? Aí ele, sabe, gente, é muito, assim, intrigante como ele só perde pro Jack Stripador, né? Porque até hoje ele também não foi pego, assim, não sabem quem ele foi e os Zodíacos, os dois, assim, casos que ninguém tem noção da identidade deles e assusta muito, né? Você pensar que alguém pode fazer tudo isso e ficar impune. É basicamente isso. Eu pesquisei um pouco sobre essas cartas e achei uma notícia que eu vou ler aqui pra vocês. Que, assim, conseguiram descriptografar mais uma carta e o FBI se pronunciou. E olha exatamente o que eles disseram. O FBI tomou conhecimento que um código atribuído ao assassino do Zodíaco foi decifrado por cidadãos. O caso do assassino do Zodíaco continua sendo uma investigação em andamento para a divisão do FBI em São Francisco e para nossos parceiros locais. O assassino do Zodíaco aterrorizou múltiplas comunidades pelo norte da Califórnia e mesmo após décadas, nós ainda continuamos a buscar justiça para as vítimas desses crimes brutais. Devido à natureza em andamento da investigação e por respeito às vítimas e seus familiares, não faremos mais comentários nesse momento. Ou seja, eles conseguiram descriptografar mais uma carta e o FBI ainda diz que o caso está em aberto, ou seja, não está concluído, eles não têm nada para fechar o caso. E assim, dá um alívio de pensar que eles ainda, né, tentam achar o assassino, não fecharam o caso, deixaram por isso só. E o caso de hoje foi isso. Eu termino com essa notícia e não vou esquecer hoje da dica de filme sobre esse crime, que assim, é um filme muito da hora. Só que assim, ele não é fiel ao caso, sabe? Ele acrescenta algumas coisinhas, mas ele é muito bom. E você assistindo, você vai conseguir entender melhor, porque muito do que eu contei aparece, tipo, os casos aparecem certinho. E se chama Zodíaco o filme, né? E tem assim o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, tem o Hulk, que é o Mark Ruffalo, então assim, o filme é muito bom. E ele te prende, sabe? Ele é envolvente e não é um filme antigo, sabe? É muito bom o filme, a narrativa do filme. Vale muito a pena vocês assistirem, vai fazer vocês entenderem melhor esse caso, que é bem complexo.
E eu espero que tenham gostado. Eu adoro fazer vídeos de crime scene. E eu não sei se vou continuar, porque assim, eu também faço conteúdo de história, né? E eu não sei se vai ser uma boa opção migrar os dois conteúdos. Então, eu não sei, assim, como vai ser. Se eu vou continuar só com o de história, ou só com o crime scene, ou os dois. Então, assim, se vocês viram esse vídeo até aqui, coloca nos comentários pra mim, por favor, o que vocês preferem. Se eu faço só o crime scene, que é, né, os vídeos de crime, ou só o de história, ou os dois. E muito obrigada a quem assistiu. Deixa o like, que me ajuda pra caramba. Se inscreva no canal se você não for inscrito, porque, né, gente, vão ser amigos, vão ser parça, me siga no Instagram se você tiver. E muito obrigada. Até um próximo vídeo.